Olá, meu amigo, tudo bem com você? Antes de começarmos a nossa recapitulação, gostaria de fazer uma breve oração. Lembrando que existem algumas pessoas que estão estudando a Bíblia, desde já aqui eu quero pedir oração pela Roberta, pela sua sobrinha, também que está estudando a Palavra de Deus, que é a Damares, juntamente com o seu esposo, o Farley. Também quero pedir oração para as pessoas que se batizaram. Tem o Leonildo, tem a Rafaela, tem o Jair, tem a Emily, tem também o Carlos, enfim, algumas pessoas que não vou lembrar aqui agora, mas se você sabe, aqueles que se batizaram. E aquelas pessoas também que têm sofrido algumas dificuldades, têm sofrido algumas perseguições espirituais e também problemas financeiros, né? E vamos orar por eles também. Gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, nesse momento nós queremos agradecer pela recapitulação que nós vamos dar início, mas sobretudo também, ó Pai, pedimos que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade esses nomes que nós acabamos de citar. E também o Senhor possa estar com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão também passando por algumas dificuldades de perseguição espiritual, que possa também, Senhor, aliviar a dor daquelas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Enfim, Senhor, o Senhor possa estar com cada um deles. Obrigado por tudo, fica conosco, nos dê a iluminação da Tua Palavra, para que possamos entender. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você sentiu paz? Vivemos tempos de intranquilidade. Todos queremos ter paz, mas poucos realmente conseguem alcançá-la. A angústia está por toda parte. Como resultado, nunca a sociedade foi tão dependente de medicamentos para manter a calma. Nunca tantas pessoas atentaram contra a própria vida. É impossível tornar o mundo um lugar perfeito agora, mas é possível alcançar a paz em Jesus. Ele viveu, sofreu e morreu para garanti-la a nós. A paz não é uma ausência de conflito, nem de uma doce ilusão. Cristo disse: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. João 14, 27. Nesse estudo, vamos aprender mais sobre a salvação que Cristo oferece e nos concede a paz. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a,
a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olá pessoal, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação? Hoje o nosso estudo é Jesus e a salvação. Peguem o seu manual e vamos estudar. Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 12. A pergunta é: qual é a consequência final do pecado? Vamos ver aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok, vamos para mais uma pergunta. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Vamos ver essa resposta no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Vamos ver? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Legal. Vamos para a terceira pergunta. Como Deus resolveu o problema do pecado? Nós vamos encontrar essa resposta em Romanos, capítulo 5, versículo 17 a 19. Vamos ver aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ok, vamos para mais uma pergunta. Agora a pergunta 4. Como somos justificados e salvos? Vamos encontrar essa resposta no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ver? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Legal. Vamos agora para a pergunta 5. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Nós vamos encontrar essa resposta no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos para mais uma pergunta. Agora a pergunta 6. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Nós vamos encontrar essa resposta em João, capítulo 8, versículo 32 a 34 e também o verso 51. Vamos ver. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo,
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ok, vamos para mais uma pergunta. Agora é a pergunta 7. O que assegurou nossa salvação? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22. Vamos ver. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ok, vamos para mais uma pergunta. Pergunta 8. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Nós vamos encontrar essa resposta em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Vamos ver. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora nós vamos para a última pergunta. A pergunta 9. Qual é o resultado do perdão divino? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, agora nós vamos para uma breve conversa. Uma conversinha bem rápida. Converse com o seu instrutor. Aqui estou sendo o seu instrutor. O que você aprendeu hoje sobre a salvação? Se você concorda com os textos bíblicos que eu vou citar aqui, você vai colocar um C aí na sua lição, no seu manual. Você vai colocar a letra C, né? E se você concorda ou não. Romanos capítulo 3, 23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você concorda que todos nós pecamos? Que todos somos pecadores? Se você concorda, coloca aí um C. Se você não concorda, pode colocar um X. A próxima está em Salmos capítulo 13, versículo 5, que diz assim: quanto a mim, confio na sua graça, que o meu coração se alegre na sua salvação. Você concorda que a salvação está em Cristo Jesus? Está no Senhor? Se você concorda, então, coloca aí um C aí na sua lição, ok? Agora vamos para a nossa confissão de fé. Compromisso da fé. Vamos ver aqui? Após o estudo de hoje, você deseja convidar Jesus para ser seu salvador pessoal? Ok, nós chegamos ao final de mais uma recapitulação. Que Deus possa te abençoar e que a salvação em Cristo Jesus seja uma realidade na sua vida. Jesus te chama, Jesus está próximo para voltar e você não pode ficar de fora. Ok? Um forte abraço, até mais.